paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da madrugada. E a nossa reflexão de hoje é: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh, glória, aleluias! Esta mensagem se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículo 6. É no início do versículo 6. Queridos, vamos refletir um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. Nós sabemos que ele veio a este mundo, foi humilhado, ultrajado, ele foi rejeitado, sofreu grandes decepções. E depois mataram Jesus. Mas ele morreu e viveu, porque ele ressuscitou e vivo está entre nós. Jesus está vivo em nosso meio. Então vamos refletir um pouco sobre isso, porque ele morreu foi por nós, por amor que ele tem por nós, para nos dar o direito de sermos salvos. Então ele ressuscitou e continua nos abençoando, nos honrando, atendendo às nossas petições, nos dando o apoio que necessitamos, nos protegendo, continua nos defendendo, continua cuidando de nós, dando toda a assistência que nós necessitamos. Ele está em nosso meio. Nós é que não conseguimos enxergá-lo com os nossos olhos físicos. Mas quando nós estamos no Espírito, ligado a Ele, unido a Ele espiritualmente, a gente sente a presença dEle. A gente ouve Ele falando conosco. A gente sabe que Ele está ao nosso lado, que Ele está conosco. Ele vive em nós. Amém? Então, vamos agora fazer a menção desta palavra que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, e eu vou fazer menção do versículo 1 ao versículo 10. O título é A Ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Versículo 1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Repetindo o versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Versículo 8. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Versículo 10. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirigiram à Galileia e lá me verão.
Oh, glória! Que coisa linda! Jesus Cristo, ele foi morto pelos carrascos e foi judiado também. E depois ele foi sepultado. Depois que Jesus estava ali no sepulcro, os guardas, eles vigiaram tão bem, porque ficaram preocupados com o que Jesus havia dito antes, que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Então, Pilatos ordenou que eles fizessem ali uma segurança muito bem reforçada, para que isso não sucedesse, de que os discípulos viessem, roubassem o corpo dele, para depois dizerem que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, eles ficaram com medo porque eles haviam dito que se isso acontecesse, a situação iria ser muito pior do que a primeira, ou seja, muito seria pior o escândalo para eles, Jesus ressuscitado, do que enquanto Jesus estava vivo pregando a palavra de Deus e fazendo os milagres. E assim, Pilatos permitiu que eles fizessem essa segurança toda. Mas de nada adiantou. Por quê? Porque na alta madrugada, de sábado para domingo, quando as mulheres foram lá no sepulcro de Jesus, elas tiveram um grande susto. Por quê? Porque houve um grande terremoto. E no meio daquele terremoto, apareceu o anjo do Senhor que desceu e depois ele chegou e removeu a pedra e sentou sobre ela. Interessante, queridos. Quando houve esse terremoto, que esse anjo apareceu, foi glória para aquelas mulheres. Aquelas mulheres, elas ficaram assustadas, elas temeram, mas o anjo deu segurança para elas não temerem. Porém, para os guardas que estavam ali, fazendo a sentinela, dando aquela segurança para que Jesus não fosse roubado, o seu corpo não fosse roubado, o que foi que aconteceu com eles? Eles ficaram como mortos, de tanto apavoramento. Ficaram como que estivessem mortos, enquanto isso, Jesus estava vivo. Jesus foi ressuscitado. E eles, quando despertaram lá do desmaio deles, eles foram contar a história para Pilatos, diante do que aconteceu. E sabe o que foi que aconteceu? Eles receberam um pagamento para dizerem que os discípulos tinham roubado o corpo dele. Olha que situação. Enquanto isso, o anjo apareceu para as mulheres e disse para elas avisarem para os discípulos que Jesus estava na Galiléia, que eles fossem ao encontro de Jesus. E elas fizeram isso. Foi lá, avisou para os discípulos e depois Jesus apareceu para elas. E Jesus também falou para elas não terem medo. E elas se abraçaram ali aos pés de Jesus e Jesus avisou para ela a mesma coisa que os anjos, para que os discípulos fossem encontrar com ele na Galiléia. Detalhes: os judeus preferiram subornar os soldados, pagaram para eles mentirem. Sabe quem são os judeus? O povo da tribo de Jesus Cristo, aquele povo de Deus. Os israelitas, eles eram 12 tribos, se dividiram 10 tribos para um lado e 2 tribos para outro. E essas 2 tribos eram os judeus e benjamins, que formaram a tribo dos judeus, do qual Davi pertencia. Por isso que Jesus é descendente de Davi. Mas acontece que justamente esses judeus, considerado povo de Jesus, biologicamente falando, se posicionaram como inimigos de Jesus. Pagaram para que os soldados mentissem, para que ninguém viesse acreditar na ressurreição de Jesus. E por isso, até hoje,
eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Eles acreditam que Jesus veio, morreu e foi para o céu e está para lá mesmo. Mas a nossa fé nos ensina diferente. Que Jesus morreu, ressuscitou e depois subiu ao céu. Agora sim, ele está no céu, à direita de Deus. Mas ele é tão poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, assim como o Pai, porque ele forma um Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então ele está no céu, na glória, e está aqui em nosso meio. Por isso ele é digno de toda adoração. Ele é digno de toda a nossa fé, de toda a nossa confiança. Devemos confiar inteiramente nele, porque ele é o único poderoso, digno de ser louvado e glorificado. Ele foi glorificado pelo Pai e é glorificado por nós. Ele está à direita do Pai, mas está presente na vida de cada um de nós. Por isso, não devemos temer. Não devemos temer as adversidades, não devemos temer os problemas, por sabermos que Ele está conosco para nos ajudar, por sabermos que podemos contar com Ele, porque assim como Ele abençoou aquele povo, ajudando um por um, hoje Ele continua nos ajudando. Então eu quero convidar a você para glorificar a Ele com gesto de agradecimento pelo que Ele fez por nós, porque Ele morreu, deu a vida dele, foi por amor a nós. Ele saiu da sua glória e veio a essa terra ser humilhado por amor de nós. E assim, para nos dar o direito de sermos salvos e herdeiros do seu reino. Amém? Então vamos agora de adoração e louvor. Aleluia, Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, Senhor, por este amor tão glorioso, por este amor tão grandioso, Senhor, que tu tens para com cada um de nós, a ponto de dar o teu Filho, o teu único Filho, Senhor, que estando à tua direita, no reino da glória, veio a este mundo para sofrer, padecer, ser humilhado, rejeitado, ser massacrado também, judiado, Senhor. Depois ser morto de uma forma traiçoeira, ser morto recebendo uma condenação, porque naquela época era condenado aquele que morria no madeiro, preso no madeiro, e foi a pior morte que fizeram com ele. Tudo isso tu permitiu, Senhor, por nos amar. Foi por amor de nós que tu permitiu este sofrimento na vida do teu filho. Ele sofreu, ele morreu, mas tu deste a ele a glória de ressuscitar. Ele ressuscitou e agora está à tua direita, Senhor. Por isso nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar, Jesus, porque tu venceu a morte, porque tu venceu, Senhor, tornando-se vitorioso e glorioso e magnífico. E assim tu farás a cada um daqueles que confiam em ti, tu farás nos tornarmos vitoriosos também, diante de todas as desavenças, diante de todas as adversidades, de todos os problemas que temos enfrentado, tu nos farás vitoriosos, Senhor. Por isso eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço, Senhor, pela fé que tu colocaste em nós, pela fé que depositaste em nós, Senhor, de termos em ti, confiantemente, Senhor. Eu te louvo, te glorifico, te agradeço e te exalto, Pai, na beleza da tua santidade. Te agradeço pelo teu Filho, agradeço pelo teu Espírito Santo que também está aqui conosco. Eu te louvo e te adoro, Jesus. Eu te louvo e te adoro, Espírito Santo, agora e sempre eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu desejo a todos vocês uma Páscoa feliz e um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.